Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ivan, sou professor de Física, e nesse vídeo eu queria conversar um pouco com você que vai, por exemplo, fazer o BF ou alguma outra Olimpíada de Física que tenha uma prova experimental. Isso aqui vale para a Olimpíada de Física, mas vale até se você estiver fazendo Olimpíada de Biologia, Olimpíada de Química, tá? Qualquer procedimento em laboratório, certo? Que esteja dentro de uma Olimpíada, ele é avaliado sob certos critérios, certo? E, de uma maneira geral, você precisa realizar um experimento, fazer um certo passo a passo, chegar a uma conclusão, certo? Para chegar a essa conclusão em experimentos de física, a gente envolve o uso de tabelas e gráficos, certo? E o que eu vou falar nesse vídeo, né, são 5 erros muito bobos que muita gente perde ponto, certo? Então, basicamente, se você não comete esses 5 erros e faz um trabalho razoável durante as horas de prova que você tem disponível, é muito provável que você tire uma nota até razoável, tá? Não vou dizer que você vai tirar um notão excelente, porque você precisa realmente fazer boas medidas, fazer um tratamento apurado dos dados, né? E de fato entender a física que está acontecendo, tá? E pode ter provas mais ou menos difíceis. Mas se você toma cuidado com esses 5 aspectos, é muito provável que você não perca erro por grandes bobagens, certo? Inclusive, se você fizer todo o experimento, tá? Pode ser que você não tire uma nota boa. Simplesmente se você errar esses 5, tá? Você pode fazer tudo o que tinha que ser feito e você ainda assim vai tirar uma nota ruim, tá bom? Então, vamos aí para os 5 aspectos que eu vou falar. E antes de eu falar esses 5, por favor, já clica aqui no botão de curtir, se inscreve no canal, que aqui eu tenho uma playlist de física experimental muito boa, tá? Não existe material parecido com isso no YouTube, então se você está se preparando para uma prova experimental de uma Olimpíada, dá uma olhada na playlist que eu tenho no YouTube, certo? Então vamos lá, as 5 dicas que eu tenho para você. Erro número 1, tá? Não faça isso. Tabela mal organizada, certo? Então, em uma prova experimental, você deve fazer um conjunto de tabelas e antes de mais nada, você vai listar essas tabelas. Você vai listar, mas você não vai listar de forma aleatória, espalhada no seu papel, tá? Você vai fazer uma tabela. E você tem certos elementos básicos de uma tabela. Então, a tabela tem que ser quadradinha, tá? Tem que ter colunas, tem que ter linhas bem definidas, tá? Se você tiver, já a prova te oferecer uma tabela pronta, maravilha, tá? Mas nem sempre isso acontece. Se a Olimpíada não te oferecer uma folha de respostas com a tabela pronta, primeiro passo, você deve pegar a sua régua, tá? Você está numa prova experimental, você deve ter uma régua, muito provavelmente, 100% de certeza. Se você não receber, leve a sua régua, tá? E faça linhas verticais e linhas horizontais. E você só escreve dentro dos quadradinhos. Pode parecer uma besteira, mas quando você corrige uma prova experimental, é muito comum você ver números aparecendo aleatoriamente, totalmente desalinhados, que é muito difícil de ler, tá? Então, primeira coisa, faz as linhas verticais, faz as horizontais. Tabela lá em cima, coloca o nome de cada coluna e a unidade de cada coluna. Se puder até colocar em certeza, melhor ainda. Certeza tem que vir ou lá em cima ou ao longo dos dados, certo? E aí, se você precisar fazer contas, você vai fazendo outras colunas, certo? Mas a princípio, uma tabela mal organizada é um erro crasso que, em geral, assim, é até ruim de ler e entender o que você fez. Tá? Então, tabela bem organizada, linhas e colunas bem feitas, réguazinha colocando as linhas verticais e horizontais. Tá? Pode até ser que o conteúdo dela esteja todo errado, porém, se você faz a tabela bem organizada, mostre esse cuidado com nome de coluna, com organização, com os valores, com incertezas, é muito difícil você começar a fazer grandes bobagens, tá? Então essa organização é fundamental para uma prova experimental. Erro número 2, não repetir medidas, tá? Então vamos lá, comentar um pouco sobre isso. Essa é uma coisa básica e que quando você está em laboratório, você precisa replicar as medidas, tá? Você precisa repetir, tá? Quando a gente está na teoria, o que acontece? Você faz uma conta e se você faz essa conta está correta, você faz ela 5, 10, 20 vezes, ela sempre dá o mesmo resultado. Em laboratório isso não acontece, tá? Então quando você está em laboratório, você está no mundo real. Você tem instrumentos de medida, você tem certezas, tem fontes de erro, tudo bem? Então sempre, tá? Faça o experimento mais de uma vez, tá? Pega o experimento, faça uma montagem, meça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, certo? Eu recomendo no mínimo 5, tá? Então, experimento que você repete 5 medidas é muito pouco, tá? Então, de 5 a 10 medidas,
vamos lá, é uma quantidade assim pequena, mínima, razoável, tá? Então, vamos lá, 5 a 10 medidas seriam os números mágicos, tá? Até mais se você puder. Se você puder repetir assim 15 vezes, melhor ainda. Mas de maneira geral, um erro muito bobo é você pega o experimento, você monta o experimento e você vai lá, faz o fenômeno acontecer. Então você realmente consegue reproduzir o fenômeno. E aí, na hora de você ganhar os pontos, você faz uma medida e segue adiante. Certo? Se a sua medida estiver bem feita, menos mal. Mas muito provavelmente você pode correr o risco ainda de dar uma medida e por algum erro bobinho você tem uma má medida e aquele valor é muito ruim. Tá? E outra coisa é que, no geral, experimentalmente, você está interessado não só com os valores daquelas quantidades, mas com as incertezas. E via de regra, você consegue estimar a incerteza de duas formas: ou com a escala do seu aparelho, tá? Ou com o erro estatístico, com a flutuação estatística que decorre da repetição das medidas. Ou seja, repetir medidas, além de te dar um resultado melhor, te ajuda a estimar a incerteza do seu experimento, ok? Então, não cometa esse erro de fazer o experimento aparecer, de fazer tudo funcionar, e na hora de ganhar os pontos, você tira uma medida e perde pontos de tabela, às vezes o seu valor, né, o seu resultado fica ruim, e você perde pontos lá na frente também por um simples erro de não ter feito mais de uma medida, né? Não ter feito pelo menos 5 medidas de uma quantidade. Então não cometa esse erro número 2. Erro número 3. Agora a gente está caminhando para os gráficos. Tá? Então, via de regra, você vai fazer medidas, você vai listar esses resultados, você vai montar a sua tabela, e aí depois você vai pegar esses dados da tabela e vai transformar num gráfico para analisar isso visualmente. Tá? Primeiro elemento de gráfico, eixos. Tá? Então, eixo é uma coisa que vai ser contada, vale ponto. Tá? Então, eixo com problema, o que seria isso? Tá? Colocar o nome do eixo. O seu gráfico é XY, beleza. O que é o eixo horizontal? Né? Que é a variável independente. É o que você está variando ali, controle e varia, controle e varia. Quem que é o X? O X é a grandeza tal, cuja unidade é tal. Certo? Quem que é o seu eixo Y? Oh, o eixo vai ser a minha variável ordenada. É aquela que eu vario o X e meço Y. Tá? Então, quem que é essa quantidade? Qual que é o nome dela e qual que é a unidade dela? Então, só por essa questão de escolha do nome dos eixos, as unidades de cada eixo, um título, se você puder, né? Pode ser opcional, não é tão importante assim, mas um título é interessante também. De tal forma que, se eu bati o olho no seu gráfico, eu tenho que saber o que pelo que esse gráfico é, né? O que significa esse gráfico? Ou seja, se você tem nome dos eixos, nome das quantidades, as unidades, certo? E um título, se possível, você já baixa o olho no gráfico e sabe o que ele representa. E tudo isso aí vale ponto, tá? Então não perca ponto simplesmente porque você não colocou o nome de um eixo, tá? Isso acontece muito. Quarto erro. Então vamos lá, o quarto erro é o seguinte: não saber inserir pontos no gráfico. Então isso aí pode parecer bobo, mas muita gente, quando monta um gráfico e vai transferir esses pontos da tabela para o gráfico, não sabe fazer isso. Tá? Então isso é uma coisa que é treino básico, né? E é fundamento de física experimental, mas é o que você deve ensaiar antes. Tá? E como a gente vive num país que a gente não tem uma cultura de laboratório de física, laboratório de química, né, forte, as pessoas não sabem fazer isso. Muitas vezes, às vezes, não sabem nem ler gráficos direito, tá bom? Mas vamos lá, alguns erros comuns. Muita gente, às vezes, pega o gráfico e coloca, tem um ponto 4,53 centímetros. Aí a pessoa coloca uma bolinha, 4,53, desce um pontilhado e coloca lá no eixo, 4,53. E aí o número lá da ordenada seria, sei lá, 17,32 segundos. Aí o cara vai lá, coloca um pontilhadão super feio e coloca o número super quebrado, 17,32. E aí você fica com o teu gráfico super poluído, com um bando de número aleatório que você não consegue nem ler o gráfico direito. Tá? Então não é assim que você coloca ponto no gráfico. Tá? Então você precisa colocar primeiro os eixos, números redondos. Vamos lá, por exemplo, né? 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 por aí, 15, 16, 17, 18.
Números redondos, fáceis de ler, tá? No geral, múltiplos de 2 e múltiplos de 5. Por que esses números? Porque a gente usa o sistema decimal de unidades. Então, se você coloca múltiplos de 2, de 2 em 2, de 4 em 4, você coloca de 5 em 5, múltiplos comuns de 10 em 10, de 20 em 20, né? São números que a gente consegue olhar o número e jogar no gráfico de maneira simples, tá? E se o número é quebrado, tudo bem. Você deixa um número redondo para conseguir ler, e aí você coloca de acordo com o número quebrado, você coloca o pontinho no gráfico onde for mais conveniente, tá? Mas via de regra, treine isso, né? Coloque os pontos, né? Para você ler o gráfico depois, tá? Então você vai realmente ver. Quando você começar a ler gráficos, se tiver um colega que vai fazer o BF também, faça um gráfico, ele faz outro, vocês comparem. E tentem fazer o caminho reverso, né? Tirar os pontos do gráfico também. Então aprendam a inserir pontos no gráfico e tirar valores do gráfico. Tá? Então você vai ver realmente que esse erro atrapalha a leitura. Tá? Então, no eixo do gráfico devem ter números redondos. E se o seu ponto é quebradinho, tudo bem, ele vai entrar onde for mais conveniente no gráfico. E aí, a gente vai se encaminhando ao quinto e último erro muito bobo, que você não deve cometer em provas experimentais, que é o mau uso da área do gráfico, certo? Então, você tem um espaço na sua folha, certo? E você vai colocar retas, gráficos, pontos, etc. E você vai, idealmente, querer ler esses valores de volta. Se você faz o seu gráfico e está tudo espremidinho, pequenininho, só numa partezinha do gráfico, o seu gráfico é ruim de ler, porque você não tem resolução, porque está tudo lá espremido e você não fez uso da área do seu gráfico. Então, idealmente, você deve usar pelo menos esse número de bolso, uns 2/3 da área do gráfico, certo? Se você não usa pelo menos 2/3, você está muito espremidinho na área do gráfico, você não fez bom uso do espaço disponível. Então imagina se eu tivesse colocado as 5 dicas todas nessa areazinha. Isso é horrível, tá? Mas quando você coloca as 5 dicas, assim, 1, 2, 3, 4 e 5, você viu que eu usei todo o espaço disponível. E por que eu usei espaço disponível? Para você conseguir ler, tá? Você precisa de espaço, precisa de letras grandes, você precisa de resolução para conseguir enxergar o que eu quero te mostrar. Então, nessa mesma ideia, tá? Use os pontos do seu gráfico, use a área dele, coloque um ponto ali no começo, um ponto ali no final. E aí, se você usa bem o espaço, você passa uma boa impressão, isso aí vale ponto também, certo? Então, gente, esses são 5 erros que você não deve cometer no próximo experimental. São 5 erros bobos e que com o mínimo de treino, com o mínimo de cuidado, você consegue evitar. Erro número 1, tabela mal organizada, tá? Não colocar os nomes, não colocar unidades, colocar os números todos bagunçados no papel. 2, não repetir medidas, então faça mais de uma medida para você conseguir ter bons resultados e avaliar incertezas. 3, errar na hora de colocar o eixo do seu gráfico, esquecer de nome, esquecer de unidade. 4, colocar os pontos errados no seu gráfico, então colocar valores quebrados às vezes também. Então isso é erro na hora de inserir pontos no gráfico. E 5, mau uso da área. Então se você evita esses 5 erros, você já está a um passo de ter uma boa nota em uma prova experimental, tudo bem? Então espero que eu tenha te ajudado com isso. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com os amigos. Se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, curta o vídeo. Tá? Se você quiser aprender mais sobre física experimental, clica aqui no link embaixo do meu site, tá? www.evangelho.com.br. Lá eu compartilho também simulações que você pode usar para treinar física experimental, tá? Visando aí principalmente, não só isso, mas ajudando aí ao pessoal que faz Olimpíadas de Física, ok? Vou ficando aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.